É isso aí, começando mais um episódio do podcast Ligado em Série, comigo aqui Matheus Ramos e Lucas Salles. Hoje a gente vai falar de filmes de ficção científica num oferecimento do Paramount Plus, que está com todo o catálogo de Star Trek lá, inclusive as novas séries, né, do universo Star Trek e Star Trek Discovery, que eu adoro, nova temporada chegando aí. E cara, o Paramount Plus tem muita coisa pra você que é fã de séries, que é fã de filmes, que é fã de show. É só você acessar lá paramountplus.com.br. Tem 7 dias grátis pra você experimentar, navegar pelo catálogo na faixa. Tem produções do Showtime, do Nickelodeon, os filmes clássicos da Paramount e os novos também. É um serviço de streaming completo e com um precinho bacana, né? Matheus Ramos, Lucas Salles, vamos lá falar hoje de filmes de ficção científica. É isso aí, tá dentro da temática aí, né? Exatamente. A gente tava falando de Star Trek aí, Paramount Plus, vamos falar de ficção científica. Tem tudo a ver. A gente pode começar contigo aí, Luquinhas. Vamos lá aí, Luquinhas. Qual filminho de ficção científica que a gente pode indicar pra galera aí? O que tu gosta? Vamos lá. A gente separou 2 filmes aqui, cada um. Qual que é o teu primeiro aí, Lucas? Mateuzinho e Brunão, eu trouxe um filme, o primeiro, que eu acho que muita gente não conhece e eu quero adentrar neste, quem sabe, percursor de um reality show. Eu estou falando de 1984, que é um livro, um best-seller do George Orwell. E o George Orwell, que... Como é que é? George Orwell. George Orwell. George Orwell. Desculpa, aí, perdão. O meu inglês britânico não é tão bom assim. É o George Orwell. E olha, eu queria só chamar esse livro como o pai dos reality shows, porque a partir dele foi que o criador do formato do Big Brother, não Big Brother Brasil, Big Brother, o programa que começou lá na Holanda. John DeMol. DeMol, né? Muito bem, muito obrigado. O bilionário. Exatamente. John DeMol é o nome do cara. Eu não sabia. Tem DeMol é a empresa e hoje ela chama Endemol Shine aqui no Brasil. Ai, que demais. Bom, portanto, esse criador desse formato se inspirou livremente no livro 1984 e o filme é uma obra de arte. Cara, pra todo mundo que gosta de cinema e principalmente de ficção científica, precisa ver esse filme. E eu trouxe algumas curiosidades que eu já sabia, eu já conhecia essas curiosidades, mas eu reforcei na internet pra trazer pra vocês. Vocês sabiam que o produtor executivo Marvin... Mas, o Lucas realmente sabe, porque ele está simplesmente em águas internacionais. Muito obrigado, Brunão. Em um navio. Muito obrigado. Veio aqui gravar pra gente, ou seja, claramente ele não fez pesquisa. Quando a gente tava fazendo um podcast de séries, ele já queria falar desse filme. Então ele realmente gosta, não é fake não. Parabéns, Lucas, aí por, né, trazer essa pauta aí, porque cara, né, quem hoje curte aí o Big Brother Brasil e outros realities também de confinamento e tudo, 1984 é o denominador comum. É verdade. Bom, obrigado pelas palavras de Brunão. Mas olha só que interessante. O trabalho para você conseguir os direitos autorais de uma obra, para transformá-la num filme ou até mesmo numa peça teatral, é uma demanda muito grande. É muito trabalhoso isso. É um trabalho trabalhoso, se permite essa união das palavras. Mas o produtor executivo, o Marvin J. Rosenblau se fala, tá? Escreve-se Rosenblatt, mas eu falo-se Rosenblau. Eu pesquisei isso. O Rosenblau, ele conseguiu os direitos autorais com a viúva do George Orwell. Com a Sônia, se eu não me engano, acho que o nome dela era Sônia, que era o nome da minha avó. Sonia Orwell. Eu acho que deve ser esse, né? Porque é viúva, então Sonia Orwell. O Rosenblau tá saindo bem. O Orwell que não, né? O Sônia sai muito bem. O Orwell que não sai muito bem. Mas olha, ele conseguiu... O Rosenblau sai bem também, né? Aos 45... Muito bom que falou. Tem um disclaimer de... Eu pesquisei. Achei maravilhoso isso. Só quero deixar isso anotado. Eu não tô falando errado. E olha só, o produtor executivo, que é uma grande cabeça, uma peça fundamental para um filme acontecer, ele conseguiu aos 45 do segundo tempo. Foi bem antes dela, infelizmente, vir a falecer. Então, se ela não tivesse cedido os direitos autorais ali, presencialmente, com o Marvin, eu não sei se o filme teria sido feito. E se ele fosse ser feito, talvez fosse ser feito em uma outra época, com outro olhar, com uma outra perspectiva, com uma outra equipe. E aí ia cair o direito. Com certeza, se ele não fosse feito naquela época, ele ia ser feito em outra época. Isso. E a adaptação. Sombra de dúvida. O livro é de 49. E a adaptação. O livro é de 49. E a adaptação, o David Bowie, ele já tentou fazer um musical em cima do livro. E a Sônia não autorizou. E o Marvin, então, ganha aqui toda a minha admiração e respeito, que ele conseguiu pegar uma obra de arte completa, maravilhosa, um marco na literatura mundial, e conseguiu a adaptação
perfeita para o cinema, que dá calafrio. De verdade, dá calafrio 1984. Mas fala aí, Lucas. Bom, o filme, pra mim... Sobre o que é 1984, de George Orwell, a obra e o filme. Sobre o que é ele um filme fala. totalmente num futuro distópico que a gente não quer viver, onde nós somos controlados, literalmente controlados, porque nós somos vigiados 24 horas por dia e não podemos tomar nenhum passo sequer fora do que foi dito pra nós. Então nós somos reféns de uma ditadura. Isso não é nada distópico, hein? Já aconteceu e pelo visto vai acontecer mais e mais. Cada vez mais presente, na verdade. Se a gente for fazer uma análise mais crítica, assim, da nossa realidade hoje, cada vez mais a gente tá disponibilizando, tá abrindo mão da nossa privacidade em nome de segurança, em nome de... Segurança. N questões, né? Facilidade, serviços, né? A gente tem que abrir mão. E às vezes só pra fazer parte de uma rede nossos social, dados. Né? Só pra estar ali junto de um TikTok, de um Instagram. Você que tá aqui ouvindo... tá com certeza ceder uma porrada de dados aí pro Spotify, pro Apple TV, pro Apple Podcast, pro Amazon e tal. O cara tá lá minando seus dados, te fornecendo aqui um episódio gratuito e patrocinado. Em troca de informação. Do podcast Ligado em Série, qualquer outro podcast, e troca de informação e de dados, né? Então, assim, são dados valiosos. E outra, a gente não consegue sair de casa hoje sem ser filmado pelo menos umas 500 vezes. Exatamente. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em outro fator um pouquinho mais profundo, que é assim, a gente tá sendo controlado até no que a gente consome, né? Então, porque quantas vezes a gente é influenciado sem saber para consumir algo que nos é imposto, propagandeado, assim, né? Sim. Colocado ali dentro de uma plataforma, porque o algoritmo acredita que é aquilo que a gente quer ver. Então, assim, a gente tá sendo controlado, né? Cada vez mais, assim. Claro, no dia a dia, se tu fechar as tuas portas com a internet, né? Vamos dizer assim, e viver dentro da tua casa, talvez tu não seja sendo controlado, não tenha câmeras e tal, né? Sim. Que seria essa realidade distópica que é proposta dentro do livro, assim, que é um controle que é governamental bem mais pesado, assim. E mas dizem que o a gente tá se aproximando. Quem que é o Big Brother? E dizem que o George, quando ele... Quem que é o Big Brother? Eu não tô falando do Boninho. Quem é o Big Brother no O Big filme, Brother Lucas? é o grande ditador que cuida de todos. E a gente acompanha essa visão em cima dessa ditadura, desse mundo distópico que é Winston Smith, lembrei o nome dele, é o Winston Smith, está vivendo e que ele tenta lutar contra. Inclusive, a filmagem foi feita em ordem cronológica nos dias em que é citado no diário do Winston Smith, lá no livro 1984. O filme foi filmado em 1984, nos dias em que a gente tem o diário do Winston Smith. Isso é muito louco, eu lembro dessa informação. Isso é muito louco. Eles fizeram questão de filmar, por exemplo, no livro, a gente acompanha o diário do Winston Smith, um operário que trabalha pro Big Brother, e que ele acompanha, ele faz o diário dele. Então começa com o dia 5 de maio e vai até o dia 12 de dezembro. E aí as filmagens ocorreram justamente nesses mesmos dias, em ordem cronológica, no ano de 1984. O filme, sem mais spoilers, o filme é fantástico pra quem se acha preso dentro de uma monotonia. Loucura isso. É muito louco. Pra quem se acha preso dentro de uma monotonia, ou até mesmo que quer quebrar o sistema, ou até mesmo que quer revolucionar de tal forma, é importante entender como funciona o sistema, para aí sim adentrar ao sistema e, quem sabe, revolucionar para melhor o sistema. Eu acho que o filme fala justamente sobre isso. E quem é que quebra o sistema? Quem é que constrói o sistema? Quem tá fazendo parte do sistema? Quem cede ao sistema está ajudando o sistema? Eu acho que são pautas levantadas tanto no livro... Tiago Abravanel. Tiago Abravanel quebra o sistema porque ele apertou o botão na sala. E o Sistema Brasileiro de Televisão também. Queria dizer isso. O também intruso. Conhecido como SBT. O Abravanel é o infiltrado. Exatamente. É o infiltrado do BBB. Mas eu acho que é um bom filme pra gente rever nesse momento. E vamos lá, tem também que fazer uma diferença aqui entre o Big Brother do Big Brother do filme e também o Big Brother da televisão, que existe também um programa, né, de assistência social, que é o Big Brother, né, que você que é muito presente nos Estados Unidos, onde você apadrinha uma criança e leva ela pra fazer algumas experiências, etc. Tem essa conotação também, mas que é bem diferente da conotação do Big Brother, que é do aquele livro, que claro, tu vê, né? É o Sauron da sociedade. Exatamente, Bruno. Eu acho que é um bom filme pra quem quer rever alguns conceitos de vida. Tá, vamos lá. Então, Luquinhas, acho que tá falado aí, né?
Bom, e agora, Mateuzinho, você me perguntou e eu te devolvo a pergunta. Qual é a sua indicação de um bom filme de ficção científica, na tua opinião, talvez um dos melhores do mundo? Diz aí. Um dos melhores do mundo? É. Tá, vamos lá. Cara, um dos meus filmes favoritos, assim, sem sombra de dúvidas nenhuma, tá? Até hoje, eu me impressiono demais com esse filme. Eu revi esse filme há pouquíssimo tempo, faz, sei lá, 2 semanas, que é Exterminador do Futuro 2. Cara, Exterminador do Futuro 2 é um filme que marcou a minha vida de uma forma bizarra, assim. Ele é um filme de 91, então ele é do mesmo ano do meu nascimento, né? Eu nasci em 91, fiz aniversário recentemente, aí, em março. E cara, é incrível como esse filme, ele se mantém atual até os dias de hoje, assim. Eu vi esse filme recentemente e os efeitos especiais são incríveis, né? Ele é dirigido pelo James Cameron, que é um cara fantástico. Tem aí Arnold Schwarzenegger, né? Pra quem, cara, eu acho que não tem ninguém que tá ouvindo isso aqui e nunca assistiu o Exterminador do Futuro, pelo amor de Deus. Se houver alguém que ainda não viu, assim, eu vejo. Eu vi esse filme antes de ver o primeiro. Sempre tem alguém, né? Vamos lá. Mas assim, ó, eu vi esse filme... Eu também vi o 2 antes de ver o 1, né? Porque na época era muito comum, era muito difícil você achar o primeiro, porque ele não foi um filme tão celebrado, mas o 2, a continuação, é claramente o melhor filme de toda a franquia até hoje. De toda a franquia, né? Até hoje, dos exato. mais modernos. É impressionante. E aí depois que eu vi o 1, e realmente o salto de qualidade do 1 pro 2 impressionante. Revolucionou, hein? Revolucionou o cinema. O CGI dava seus primeiros passos. Eu vi isso no documentário do Jurassic Park. E ele ajudou muito. A computação gráfica evoluiu muito com o Exterminador do Futuro 2. O meu querido amigo James Cameron merece parabéns aí. Perfeito, Lucas. Não, é exatamente agora isso. Agora ele tá aí com o Avatar, né? Com o Avatar que 2, ele já mudou, né? Que é a grande promessa. E agora, 2 aos 20, né? Não, tá saiu o calendário. Tem saiu anos que eles... 2024 vai sair o 4. Tem anos 3, acho. Que ele está enfornado lá, diz que vai sair esse ano primeiro, vamos ver, a gente não tem informação nenhuma, mas o cara é um cara que se dedica, né? Quando ele foi no Titanic, não, ele não só fez o Titanic, ele arrumou um submarino e foi lá no Titanic gravar a porra do Titanic. Ele foi recordista de profundidade, né? Sim, foi. Recordista de profundidade. Não, o cara mandou bem pra caramba com o submarino Alien. que ele fez lá. O Alien, que ele não queria que se chamasse o 2, eu acho essa história maravilhosa. O Alien 2, ele não queria 2, porque ele não é de dirigir filme de sequência que ele não começou. Ó, o James Cameron tem umas piras tão loucas, incríveis. Ele bateu o pé. Alien 2 não se chama Alien 2. Pode pesquisar aí. Alien 2 é Alien... Chama Aliens. Aliens, acho que é tipo isso. Exato. O cara bateu o pé. Aliens e aqui no Brasil, Alien o Regresso. Exatamente. Ele falou, não vai se chamar Alien 2. Não vou dirigir uma franquia que não começou comigo. O cara é assim... E mandou bem pra caraca no Alien 2. Maravilhoso o filme. Maravilhoso. Sim. Mas vamos lembrar, a gente tá falando de Exterminador do Futuro 2. Então, assim, cara, se tu não assistiu Exterminador do Futuro 2, vai logo assistir, sabe? É um clássico que se mantém atual até os dias de hoje. Linda Hamilton evoluiu demais do 1 pro 2. Cara, a mulher ficou... Conta aí a história, Matheus, pra quem não assistiu, né? Então vamos lá, pra quem não assistiu. A história é loucura total, né? Então lá no primeiro filme, o Schwarzenegger, ele atuava como o Exterminador, né? Então, dando o título ao primeiro filme, que é Terminator, o Exterminador, ele vem do futuro, é uma máquina que vem do futuro pra matar a Linda Hamilton, porque ela é a mãe do John Connor. John Connor esse que é o líder dos rebeldes no futuro, num futuro distópico, onde as máquinas se rebelam contra a humanidade. Então, as máquinas mandam esse Exterminador. E o John Connor, que é o salvador da pátria. Isso. Ele vai salvar todo mundo de ser morto. E aí, cara, vamos lá. É porque ele cria a inteligência artificial, né? Ele cria aí a Alexa, que se comunicando em rede, a Alexa vira a Skynet e a Skynet decide matar toda a humanidade, né? Não, e olha só a loucura. E olha a loucura do primeiro filme, que é assim, ó. O John Connor, lá no futuro, manda um dos soldados dele, lá da rebelião, que é o pai dele. Ele manda o cara sabendo que ele vai ser o pai dele, que ele vai se apaixonar pela mãe dele no passado. Ela vai engravidar. Série Dark. E olha que loucura. Ele mandou o pai dele do futuro pro passado, sabendo que ele ia engravidar, sabendo que tudo aquilo já ia acontecer, e de fato acontece. Mas então, a roda do tempo, né? Engravida... É muito louco, De volta para o futuro às avessas. John de volta Connor, ao passado. Isso no primeiro filme, né? Então, no primeiro filme ela fica grávida, e já no segundo, a gente tem um salto ali, temporal, né? E nesse salto, o que acontece? A Linda Hamilton ali, a Sarah Connor, ela se prepara, né? Ela leva o filho dela, depois do primeiro filme ela consegue derrotar
o exterminador lá, ele é prensado numa prensa dentro de uma indústria, assim. E... Não é queimado? Não, ele morre queimado. E ela foge com o filho dela. Ah, tá. Não, no 2 ele morre queimado, né? Mas no 1 ele é só prensado, só. Isso, Lembra que no 1 ele é só um esqueleto? Sim, Isso. é verdade. E ela prepara o filho dela, né? Ela foge com o filho dela pro meio do deserto. E ela vira uma guerreira, assim. Ela se preparando pro futuro onde as máquinas vão se rebelar. E aí o filho dela cresce acreditando em tudo aquilo, até que um dia ela é presa, né? E ela é tida como uma maluca, assim. Ela é presa num centro de reabilitação, né? Num hospício, assim. E o filho dela é adotado por pais adotivos. Aqui é diferente até, né? São foster parents. Sim. Não é literalmente pai adotivo. Porque é durante um tempo só. Bem peculiar dos Estados Unidos, né? É só durante um tempo essa adoção. É uma coisa são que... as casas de acolhimento. Não, são casas que isso, mais ou menos isso. É como, uma família... como se fosse um orfanato, só que por meio de uma família. Quem viveu isso também foi Jessica Jones. Exato, Jessica Jones também viveu isso. A gente vê isso no filme Shazam também. Boa, garoto. Shazam. E Jessica Jones também. Então, assim, ó... E aí, no filme 2, o que acontece? O John Connor, novamente, envia o Arnold Schwarzenegger, agora como um aliado deles... Bonzinho. Pra salvar ele no passado, né? Ele mais novo. E as máquinas mandam o T-1000, que é a máquina imparável do filme 2 ali. Aquele que é essa revolução mercúrio tecnológica líquido lá, né? Aquele cara que se transforma. Exato, que é um metal líquido. Aquilo é maluco demais. Aquilo é muito maluco. Cara, é sensacional. Muito bom. Toda a forma como ele faz, sabe? E ele se transforma em qualquer pessoa, imita a voz, consegue transformar as partes do corpo dele em armas, né? Em uma espada, enfim, em lanças, né? Cara, sensacional, filmão absurdo, filmão demais. Assim, ó, ótima escolha. Com certeza tá na minha lista de filmes favoritos, de filme de ação, de ficção científica. Maravilhoso. É muito bom, parabéns, muito bom. Bom, ó, eu... Pensando muito sobre essa lista aqui, eu não queria vir com filmes muito óbvios, tipo, Matrix, adoro Matrix e tal, Blade Runner, etc. Eu quis vir com um filme, assim, que para a época e para como ele foi feito, e na época ele não foi um sucesso e ele virou um filme cult depois, que é Gattaca, A Experiência Genética, um filme de 1997. Nunca vi, hein? Direção do Andrew Niccol, com o Ethan Hawke, a Uma Thurman e o Jude Law. Ele é um filme que, assim, que ele vai você lembra, né? Década de 90, Ovelha Dolly, clonagem, etc. Então, ele é um filme que brinca com essa questão de caso a engenharia genética estivesse evoluída a níveis muito avançados, níveis do tipo a novela O Clone, né? O que aconteceria? Então, o Gattaca é uma sociedade meio que parecida com 1984, onde as pessoas elas são colocadas em castas por meio da sua genética. Então, assim, se você tem predisposição a ser um atleta, você vai ser um atleta. Se você tem predisposição a ser um astronauta, você vai ser um astronauta. Você vai ser um cientista, você vai ser... Então, assim, é uma crítica social, né? Até hoje existem sociedades que fazem isso, né, com as pessoas, só que lá eles usam a questão da genética. E aí o Ethan Hawke, ele é um personagem que ele quer muito ser um astronauta, né, porque tá na época da ampla exploração espacial, também o que vemos em Star Trek. Só que ele não tem as qualificações genéticas necessárias. Então, ele acaba criando ele burla o sistema, né? Ele obtém aí sangue, retina, etc. de outra pessoa para poder se infiltrar nessa empresa estatal e ser um astronauta. E o filme acaba tratando dessa questão social, e isso numa ambientação assim, cara, é maluco o que eles construíram em termos de set, né? Que na época não existiam sets tão digitais, então é um filme com um visual bastante futurista, assim, é algo bem único de se ver e que levanta possibilidades muito interessantes com relação à modificação genética, à questão dos padrões, à questão racial, social. Então, é um filme que eu gosto muito. Vale a pena assistir, porque ele levanta essa bola e ele, na época, não foi um sucesso, ele custou muito caro e não foi um sucesso, só que hoje ele virou um filme cult. Entendi. Então, a galera adora Gattaca, porque se você fazendo uma releitura de fora, né, e talvez de outra época, você vê que o filme estava discutindo questões muito avançadas e que a gente está discutindo até
até hoje. Cara, tu falou desse filme e me lembrou daquele filme A Ilha, sabe? Do Michael Bay. Sim, concordo totalmente. Mas Não, assim, é porque quando tu comentou o a Michael questão Bay é um de- pires, Claro, um pires claro. comparado à profundidade de Gattaca, né? Não, com certeza. Não levantando essa bola toda pro Michael Bay aí, nem pro filme A Ilha, né? Mas é porque me lembrou quando tu falou de clonagem e tal, eu lembrei desse filme, né? Esse filme, ele aborda esse ponto, assim, né? Que, tipo, são pessoas muito ricas que vivem numa sociedade em que eles criam um clone deles mesmos, e um clone que vive uma vida restrita e extremamente saudável, assim, porque eles são um amparo para caso eles precisem de um órgão novo, né? Então, tipo, cara, olha que loucura isso, assim, né? Esse filme eu lembro que me marcou bastante quando eu vi, assim, quando ele dá o plot final, assim. Me lembrou Shrek 2, mas eu acho que foi só porque eu me perdi mesmo. Brincadeira. Shrek Que 2. isso, que doideira. Vamos lá, Lucas, seu próximo filme aí, não vá pra devaneios, você tá Lembrou enjoado Shrek do 2. mar, então, Meu por próximo favor, filme, fala aí seu segundo. o meu segundo filme, Dr. Bruno Carvalho e Dr. Matheus Ramos, é o seguinte. É engraçado falar que é o segundo filme, porque literalmente ele é o segundo filme de uma trajetória incrível que eu espero que um dia tenha terceiro filme. Que eu estou falando é de Blade Runner 2049, filmaço maravilhoso. Tudo começou na Ilha do Sol, né? Tudo começou há muito tempo atrás, e por volta da década de 70, 80, com o lançamento de Blade Runner, que foi um marco na trajetória narrativa do cinema, porque ninguém esperava que o final fosse aquele. Ninguém esperava. Alguns inteligentes de plantão sabiam. Chegaram no filme e falaram, ele ali é o... Calma, sem spoiler aqui, hein? vai atrás. Apesar do filme ter Porra. 40 eu tô anos, sem spoiler. É isso que eu ia falar. Mas todo mundo... Tem gente que matou. Tem gente que mata no início, assim. Fala, esse cara aí é o que ele tá correndo atrás. Esse cara é o que tá correndo atrás. Só que tem gente que não. Tem gente que não entende. E, de verdade, é muito louco. Mas isso foi uma revolução nos filmes da época, porque não tinha essa narrativa desse plot. Não costumava ter um plot como esse, que mostrava que a busca, que ele, na verdade, era só um soldado, ele era só um cabo. Conta aí a trama básica pro pessoal entender Bom, o que é Blade obrigado, Runner. obrigado, Brunão. E pra você também falar da sequência É um depois. caçador de drones. Não drones, androids, né? Porque a gente chama de drones, mas são androids. É um caçador de androids. Robôs. Obrigado. Os Melhor. replicantes. Isso, Replicante. tem nome, né? São, exatamente, eles têm. Muito obrigado. É um caçador de replicantes. E ele é uma mistura muito sadia. Muito sadia. Eu vou retirar a palavra mistura, porque é o mesmo ator. Então, seria muito de má fé da minha parte. Mas ele é um espião, basicamente, porque ele me lembra um pouco de James Bond com suas habilidades, mas também me lembra um pouco o Indiana Jones, por mais que seja o mesmo ator. Mas ele é um caçador de robôs. E a aventura dele é descobrir quem são esses robôs. Porque eles têm... Tá loucão, o Matheus. O que ele tomou? Acho que ele tomou um Dramin lá no mar e veio gravar esse podcast aqui, velho. O cara tá maluco. O que aconteceu? Porque... eu não tô falando do dois. Comparando... Você tá navegando no Triângulo das Bermudas, Cara, Lucas? não, Você tá bem perto. lelé? Pior O cara tá Boa. comparando Blade Runner com... Indiana Jones. Indiana Jones, é isso Não, é mesmo? porque me lembra quando ele salta, quando ele A cai, tá pra semelhança cair. é o Harrison Ford mesmo. Só o Harrison Ford. Não, a trama é completamente. Quando ele salta, quando ele tá pra cair de algum lugar. Cai do avião. Mas É que quando ele cai igual o do Indiana Jones, né? É o mesmo loucura, movimento mano. corporal, Cai assim. igualzinho, mano. Cai igualzinho. Impressionante, cai igualzinho. Não, brincadeira. Engraçado, Mas né? de fato, é uma história muito incrível, com um final pra mim surpreendente, mas que muita gente provavelmente não vai gostar. Mas o 2 as coisas mudam. E no 2, o elenco é... Nossa! Que chama Blade Runner 2049. Está disponível, inclusive, lá no Paramount É verdade, Plus, tá né? disponível no Paramount Plus, é verdade. E olha, é um chuchu beleza o 2, com uma trama um pouco mais inovadora, com uma trama um pouco mais em cima do que o que é falso, o que não é. Eu acho que esse debate do que... Você teria um debate que a gente até é abordado até em AI, Inteligência Artificial, que é um outro filme também de ficção científica muito bom, do Spielberg, que eu acho sensacional, que o menino, ele quer... Bom, não vou falar, eu ia falar da trama do AI, mas no Blade Runner 2049, nós temos uma discussão um pouquinho mais densa, um pouquinho... Eu quase coloquei esse filme aqui, inclusive. É um filme maravilhoso. Um pouquinho mais denso, um pouquinho mais intenso, inclusive, sobre como reconhecer se algo é um fake,
se algo é um robô e por que aquele robô está fazendo aquilo. Se a partir de quando as máquinas criam uma consciência, se elas deixam de ser máquinas. Em algum momento elas deixam de ser máquinas? Não fala mal dos robôs, hein? Os robôs do Putin, não pode falar mal aí. Mas é interessante porque se o robô ele cria uma consciência e ele começa a criar uma metodologia, uma filosofia de vida, se ele começa a ter própria vontade, ele deixa de ser um robô? E eu acho que nisso me ganhou muito Blade Runner 2049 e outra menção honrosa aqui também ao filme AI, Inteligência Artificial. É quando você cria sentimentos por algo, por alguém. Você se torna humano, então é isso que difere os humanos e robôs, são os sentimentos, as emoções que nós sentimos, que somos capazes de ter. Será que um robô também não é capaz de ter? Eu acho que a discussão aqui é assim, né? Em que momento uma inteligência artificial deixa de ser considerada só uma inteligência artificial e possa vir a ser considerada como, tipo, os direitos de uma pessoa mesmo, né? Porque... Nenhum momento. Respondido. Não é tão simples, né? Não é tão simples. A gente assiste os filmes e se deixa... simples sim pra caralho. Se deixa absorver por aquilo ali, a gente entende que não é tão simples. Tu não tem dó assim, do menininho, tem Bruno? Sentimento, tem menininho ali no fundo da nuances piscina, ali, sem respirar. Dessa... O único robô pelo qual eu gosto é o Wall-E. Fundo do mar. O Wall-E é o único robô que é bacana. O resto, pra mim, pode virar lata verde. O resto pode explodir, tá ok, pô? O resto você dá pro Putin. Cara, não sei. Eu gosto da discussão que é levantada nesses filmes, assim. Eu gosto de pensar bastante sobre isso, refletir. Eu também, eu gosto bastante. Cara, uma pergunta, tá? Uma pergunta que eu acho que é válida quando a gente fala sobre Blade Runner sobre o 1, né? Particularmente não sou um grande fã do 2049, mas vamos falar do primeiro aqui, que é... Qual pra vocês é a versão definitiva? Porque esse filme tem várias versões, né? Sim. Versão do diretor, versão que saiu no cinema. Do Ridley Scott. Do diretor, pra mim. É o Ridley Scott. Pra mim é do Ridley Scott, é a versão que ele quis. Como ele montou. O Lucas, ele tem sempre um nome muito bizarro. Ridley Scott, o cara manda um Ridley. Né? É muito bom isso. Mas eu sei que tem mais de uma versão, né? Eu sei que tem mais de uma versão do diretor, né? Tem uma versão dele. Tem uma versão que... bem recente agora, inclusive. Foi... A final, a versão final. A definitiva. Que, se eu não me engano, foi lançado como Shrek 2, é o nome. Muito bom, procurem ver. Que é sempre muito uma loucura isso, né? Shrek 2. Isso. A.K.A. Shrek 2. Cara, e fazendo um contraponto aqui, então vamos lá. O Lucas falou que a segunda indicação dele... O Blade Runner. Era o filme... Era o segundo filme, né? Então era o Blade Runner 2049. Olha como é louco pra mim, né? Meu primeiro filme foi o Exterminador do Futuro 2 e o meu segundo filme é o Jogador Número 1. Tem uma muito coisa bom. Aí, né? Outro filme do Steven Spielberg. Muito bom, muito bom. Tem sim. Mas então tá aí, ó. Jogador Número 1, cara. Jogador Número 1, outro filme baseado num livro também, que particularmente eu não li, mas... Sou bastante interessado, tenho bastante interesse em ler. Mas, cara, eu gosto muito desse filme. É um filme bem recente. É um filme de... Peraí, qual é o ano desse filme? 2019 ou 2020. É recente. É 2018, 2019. 4 anos por aí. Isso, 17, 18. 20? Não, 20 não, 2019. Não pode ser 2020 esse filme. É 2018, 2019. 2018. Isso ali, 2018, de Steven Spielberg. E, cara, eu adoro a temática desse filme porque ela se relaciona muito comigo, que é baseada totalmente em jogos, assim, né? E que conversa muito com o que a gente tá vivendo hoje em dia, essa questão de metaverso, Facebook e metaverso tal. Muito bom. Do Zuckerberg, do Meta, então, empresa Meta. Explicando rapidinho como é que funciona, como é que é esse filme. A ideia é o seguinte, uma grande empresa, uma grande corporação... Robô! É muito bom, deixa eu explicar pra quem tá ouvindo. Que tá rolando um delay do Lucas. E aí, tá eu e o Lucas. O editor vai trabalhar hoje, tá? O editor vai ter que trabalhar para um caralho. Aí tá eu e o Bruno. Porque o Lucas, ele tá ouvindo o que a gente fala 2 horas depois e ele vem. É isso mesmo. Roubou. Porra, Lucas. Eu já mandei a mensagem aqui no chat. O editor, pode deixar isso no ar, tá? Essa parte você pode deixar no ar pra explicar a loucura que tá sendo esse podcast. O Lucas no meio do Triângulo das Bermudas gravando. Lucas, você vai ficar calado, esperar a gente parar de falar e a gente dar o comando. Aí quando a gente der o comando, você fala e aí o editor resolve isso lá. Desculpa aí, editor, mas... Shrek 2! Tá muito bom. O Lucas só manda uns comentários assim. Robô. Shrek 2. Totalmente perdido no meio da minha fala aqui. Mas como eu tava... Vamos lá, silêncio. Como eu tava falando aqui, falar. então, esse Jogador Número 1, cara, então...
É uma sociedade distópica, novamente, né? A gente entra nessa loucura aí, um futuro distópico, onde uma grande corporação cria um jogo onde... Eu acho que a vida, resumindo assim, né, como é que funciona essa sociedade, a vida tá tão ruim nesse planeta, né, nesse local onde as pessoas estão vivendo ali. O filme se passa nos Estados Unidos, mas pelo visto, essa realidade... Favela. Mas essa realidade, ela se expande pro mundo inteiro, assim, né? O jogo é um sucesso, um grande sucesso, e a vida é tão ruim que as pessoas preferem passar mais tempo jogando essa realidade virtual do que vivendo a vida de fato, assim, né? Então comprando NFT. Isso. E conversa, cara, é muito louco como conversa muito com os tempos que a gente tá vivendo hoje, assim, né? Cara, quantas pessoas a gente conhece que passam muito mais tempo na tela do celular ali, olhando o Instagram, do que vivendo a vida de fato, sabe? E aí, vamos lá. Qualquer um aqui. É uma grande empresa, então tudo que tu faz dentro desse jogo envolve dinheiro, então compras e tal. E é muito louco porque as pessoas passam tanto tempo dentro daquilo ali e o jogo se torna tão importante dentro dessa sociedade que a moeda dentro do jogo, ela tem praticamente o mesmo valor da moeda da vida real, assim. As coisas conversam muito entre si, né? O mundo real e aquele jogo, aquela realidade virtual onde é apresentada nesse filme, elas estão muito integradas, assim, muito integradas. Talvez... Hoje, com uma criptomoeda aqui, você consegue comprar um avatar do macaco estilizado pelo Neymar e aí tá valendo. Tá distante, mas a ideia é a mesma, né? Na verdade, eu acho que tá muito próximo, né? Tá muito próximo, tá muito mais próximo do que a gente gostaria que estivesse, assim. Exatamente. E aí, eu não quero entregar muito o ouro desse filme, assim, mas é um filme muito legal, que ele traz bastante referência de cultura pop. Então, dentro do filme, direto tem easter egg, assim. Então, tem tartarugas ninjas, tem um robô gigante japonês, tem um carro do De Volta pro Futuro, tem a moto do Caneta. Gigante de ferro. Tem as propriedades da Universal. Exato. Todas tudo que tu imaginar aí de cultura pop aí... Warner, aliás. Warner. Tudo que tu imaginar de cultura King pop, Kong. Eles conseguiram colocar dentro desse filme. Incrível como eles conseguiram fazer isso. Shrek 2. E é um filme que eu gosto muito de ver. Tá aí o easter egg do Lucas ainda. E pra encerrar aqui, Mateuzinho e Lucas, eu acho que não dá pra falar de ficção científica sem falar de filmes que tem a temática extraterrestre, cara. Eu adoro a temática extraterrestre. Eu, pessoalmente, acredito. A única coisa que eu acredito é em extraterrestre. Você quer dizer que pessoalmente tu é um extraterrestre agora. Mais nada. Pode ser que eu seja, não sei. Pode ser, né? Só que eu acho que assim, a gente fala de ficção científica, a gente sempre fala de filmes distópicos, essa coisa aí, esse drama pesado, questões existenciais e tal. Mas eu acho que tem um filme, cara, que ele marcou muito a minha adolescência. E basicamente só o primeiro filme, porque os outros 3 não são bons, mas é Homens de Preto. Adolescência, Bruno? Quando é que lançou esse filme? Homens de Preto, o primeiro, eu era adolescente, cara. Na tua adolescência não tinha nem TV, porra, Bruno. tá zoando aí, tá me zoando. Porra, aí não, hein. Ó, eu gosto, 97, porra, eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos. O Homens de Preto, claro que tinha. Eu acho que ele é um dos grandes marcos do cinema aí, porque ele traz a ficção científica numa roupagem totalmente divertida, mas também conversando com alguns temas que são sérios, né? Os finais do Homens de Preto, eles sempre deixam assim, dá um nó na sua cabeça, né? Sobre a questão da perspectiva, sobre a questão do universo, o que é um universo, o que é um átomo, etc. Então, assim, basicamente, né? O filme, acho que todo mundo, quem não conhece ou que viu só essa versão recente aí, internacional, que é uma bruleca, veja o primeiro filme com o Will Smith, que é muito bom, né? Tem também o Tommy Lee Jones. Com o Will Smith, com o Tommy Lee Jones, direção de Barry Sonnenfeld, que o cara é um mestre aí da comédia. Total. E assim, é um filme inventivo, né? É sobre uma agência secreta governamental, bem estilizada, temática anos 80, e a função dela é proteger o universo, não nem a Terra, é proteger o universo de ameaças de guerras intergalácticas entre espécies, né? Então eles têm uma subsidiária aqui na Terra. Então o Will Smith, que é um policial, que tá lá, enfim, de saco cheio da vida, ele acaba sendo recrutado aí por essa agência secreta. Eu acho muito boa o recrutamento do Will Smith, sabe? Maravilhoso. Tipo,
como ele se sobressai a todos os outros recrutados só porque ele conseguiu capturar aquele alienígena numa perseguição na rua ali, né? Não. E aí o Tommy Lee Jones fica totalmente impressionado com isso. Leva ele pra cara, não interessa todos os outros resultados. Ele atirou no papel da menina. Exato. Ele atirou no papelão da menina. Ele deu um único disparo e disparou na menina. Né? Exatamente, é um filme que a todo tempo quebra as suas expectativas do que será o filme. Então por isso que eu acho que ele é muito bom, justamente por isso, e acho que os outros não conseguiram. Porque o Homem de Preto 2, 3 e até esse internacional aí, não tem mais essa quebra de expectativa. A gente já conhece aquele universo, toda aquela questão. O vilão é muito bom, que é o Edgar, né? Que ele é um extraterrestre estilo inseto que entra no corpo de um sujeito e tal. Então é um filme que a todo tempo quebra a expectativa, quebra aquilo que você espera do que vai acontecer. E é muito bom, cara. É uma aventura. É não só a jornada do herói, mas é uma grande diversão. Homens de Preto 1. É o 2 e tal. Enfim, é legal. Até o 2 é legal. O 3 pra frente fica ruim. Mas eu acho que... Homem de Preto é um clássico contemporâneo quase, né? A gente pode botar e não adianta refazer, assim. Cara. Aquela dinâmica ali, aquela dupla ali, ela vai ser... incopiável. Não dá pra copiar aquilo de novo. Tentaram, não deu certo. Pode até ter outras... Cara... Pegaram o Will Smith na época de ouro dele, assim. Pra mim, aquilo ali era o auge. Ele fazia Bad Boys, Wild Wild West, Homens de Preto, a série, né? Depois que ele saiu Maluco no Pedaço. Então, assim, ele era o astro do momento. E tem também essa questão, né? Dessa dualidade entre o agente já mais avançado, mais sênior, que é o Tommy Lee Jones, o agente K, né? Com o Will Smith, que é o Jay. Enfim, todos têm codinomes, tudo. É um universo muito bem construído, cheio de regras próprias, diversão, assim, sem limites, né? Aquele dispositivo de apagar a memória, o tanto de gag que eles conseguem causar só com aquilo. Então, assim, é um filme inventivo, é um filme delicioso de assistir. E as armas? Tudo, cara. A arma grande que tem um poder X e a pequena é muito maior. É tudo muito bom, Homens de Preto. É uma ficção científica que vai pro lado da comédia e é muito legal. E com isso, a gente encerra aqui as nossas dicas para você, ouvintes do podcast Ligado em Série, sobre filmes de ficção científica. Tem também o podcast passado que foi sobre as séries de ficção científica que a gente indica. E é claro também o podcast sobre Star Trek, que tá com todo o catálogo e todas as novas séries disponíveis lá no Paramount Plus. É só você entrar em paramountplus.com.br, fazer a sua inscrição para ter 7 dias grátis, experimentar esse catálogo maravilhoso e a gente vai voltar com mais um episódio em breve. Lucas Salles, daqui a 1 minuto e meio você fala tchau pra gente. Matheus Ramos, diretamente de Orlando, Flórida, vizinho aí do Silvio Santos. Até a próxima e obrigado a todos pela audiência. Shrek 2. Valeu, audiência. Até a próxima. Tchau.